O fundo do mar sempre foi um mistério para a humanidade. Sua profundidade nos intriga e não sabemos nem metade do que existe lá. Entretanto, hoje você vai conhecer algumas descobertas inacreditáveis que já foram feitas nesse local. Bora para a lista! Anomalia no Mar Báltico. A formação rochosa conhecida como Anomalia do Mar Báltico foi encontrada despretensiosamente em uma expedição em busca de um tesouro na Suécia, em 2012. A suposta pedra tem linhas retas que formam algo parecido com as antigas inscrições de populações extintas. Logo que as imagens foram divulgadas, discutiam se era algo extraterrestre, porém a possibilidade foi descartada. Com o interesse gerado pela curiosidade de logo saber o que era aquele objeto, foi angariado um valor para a pesquisa. No fim, a constatação foi que a pedra era um resultado de um depósito da era glacial há milhões de anos, totalmente concebida pelo processo de erosão natural. Apesar de solucionado o caso, as inscrições no objeto continuam chamando atenção pelo mundo. Locomotiva Greyhound. Em 1985, um cemitério de locomotivas foi descoberto na costa de Nova Jersey, Estados Unidos. Datado da década de 1850, não há registro conhecido de por que eles foram despejados no oceano ou que foram construídos. Os historiadores preveem que caíram de uma barcaça por acidente ou foram deliberadamente atirados de um navio para diminuir o peso e colocados para afundar no mar. Embora estejam enferrujados, ainda estão em boas condições e agora se tornaram um local popular para mergulho em naufrágios. Rios no mar. Pode até parecer mentira quando afirmamos que existem rios dentro do mar, mas é isso mesmo que você ouviu. Não bastasse a água do mar, também temos rios dentro do próprio mar. Um pouco confuso, né? Segundo os cientistas, não é nada que nos assuste. Há uma explicação totalmente racional para a existência desses rios submarinos. Agora surge aquela dúvida: como surgem esses rios no mar? Eles parecem rios, mas ao certo não são. Esse tipo de fenômeno no fundo do mar tem um nome específico: correntes de turbidez. Elas se formam pela queda de sedimentos concentrados principalmente a grandes mudanças de alturas, os declives. Esses sedimentos, assim como os rios comuns, se acumulam na foz e no caminho que suas águas tomam, formando os estranhos rios submarinos. Jason submerso. Esse com certeza é um dos itens mais inusitados achados dentro da água. Uma réplica de um dos mais famosos personagens de terror foi encontrada, o Jason Voorhees. Sim, ele mesmo, o dono da franquia Sexta-feira 13. O boneco foi encontrado em um lago em Minnesota, nos Estados Unidos. Para quem é fã dos filmes do Jason, sabe que o vilão se sentiu em seu habitat natural. Mas por que motivo alguém colocaria uma estátua do Jason justamente em um lago? A ideia veio de Curtis Lair e faz parte de um projeto para um viral na internet. Além disso, o autor do viral disse que a ideia é acompanhar o deterioramento da estátua, que está a 120 pés abaixo do nível normal. Assim, o rapaz afundou a réplica e divulgou pela internet, e rapidamente a soma Jason mais lago tornou o caso viral em um instante. Está gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar seu like, que motiva a gente a trazer mais vídeos desse tipo. Se você não quiser perdê-los, basta se inscrever, ativar o sininho e clicar em todas. Motores da Apollo 11. Você pode até não reconhecer esse nome de primeira, mas Apollo 11 é o nome da primeira nave espacial tripulada da Terra a alcançar a Lua em 1960. Porém, seus motores só foram localizados no fundo do mar em 2012. Mas como isso é possível? O sumiço dos motores faz parte da rotina comum das espaçonaves. Para a decolagem de um foguete espacial, são necessárias muitas etapas até a conclusão da saída da atmosfera da Terra. Dessa forma, todas as naves precisam de motores de propulsão extra para que de fato voem. Apesar de terem esse peso extra, como falamos anteriormente, tudo é realizado em etapas. Justamente nessa etapa que os motores extras são soltos e calculados para cair bem no fundo do mar. Assim, apenas em 2012 localizaram esses motores históricos. Numa empreitada patrocinada por Jeff Bezos, o famoso CEO da empresa americana Amazon, com dinheiro e pesquisas a todo vapor, os motores foram encontrados e restaurados em 2 anos. Hoje as peças históricas estão no Museu da Aeronáutica Americana.
O Tesouro das Esmeraldas. O caçador de tesouros amador Jay Moskovic descobriu mais de 10.000 esmeraldas na costa de Key West, na Flórida, Estados Unidos, em 2010. Estima-se que o valor desse achado seria de $500 bilhão, mas nem tudo são flores. Pensando que ele alcançaria o jackpot de uma vida, a descoberta o rendeu a atenção da mídia. Isso chamou a atenção do governo federal dos Estados Unidos, que concedeu a ele apenas a propriedade temporária das joias, tornando-o legalmente incapaz de vendê-las. Infelizmente, afogando-se em dívidas e incapaz de lucrar com seu tesouro, Moskovic tirou sua vida em 2013. Quem realmente é dono do tesouro? A dúvida ainda não foi resolvida e foi parar em um tribunal, um caso que parece que vai se prolongar por muitos anos. Computador mais do que antigo. Agora que já temos uma boa ideia de que diversas coisas estão no fundo do mar, mais uma impressiona, por ser inusitada e também por ser mais um grande artefato histórico. Arqueólogos encontraram um protótipo de computador da antiguidade, muito antes das tecnologias que temos hoje. O achado é grego, precisamente na ilha de Antiquitera. Porém, qual a relação desse fato arqueológico com os computadores de hoje? Bom, esse computador tinha capacidade de prever as posições astronômicas, calendários e eclipses. Hoje a peça está no Museu de Artefatos Arqueológicos de Atenas. Cidades submersas. É incrível como o mar consegue inspirar os temas de diversas histórias. O desconhecido atrai a humanidade. Podem surgir diversas coisas, inclusive uma cidade completamente submersa. É isso mesmo que você ouviu, uma cidade. Esse fato aconteceu com uma cidade pertencente ao Antigo Egito, Heracleion, que era uma das muitas cidades que pertenciam ao domínio egípcio antes de Cristo. Apesar das regiões egípcias remeterem fundamentalmente ao deserto, as sociedades viviam perto da água, principalmente de rios. Isso foi o que chamou a atenção dos arqueólogos. Nenhum estudo conseguiu entender como os restos da cidade foram parar no fundo do mar. Primeiramente foram encontradas moedas da época no mar, um claro indício de que com certeza haveria mais coisas naquele local. Depois das moedas, encontraram algo surpreendente: estátuas pertencentes à antiga cidade. Geograficamente, Heracleion localiza-se no mar Mediterrâneo e foi por muito tempo o principal porto do Egito. Nos arredores do local, uma descoberta surpreendeu. Os cientistas se viram de frente com pequenos sarcófagos, usados para enterrar os animais que eram usados como oferendas. Não é só no Oriente que existem essas cidades submersas. A América Latina também tem a sua, precisamente em Cuba. A responsável pela descoberta foi uma empresa de mapeamento digital. Já imaginou se deparar com restos de uma cidade antiga em um dia comum de trabalho? Os pesquisadores tinham no seu arsenal modernos sonares e um submarino controlado remotamente, que conseguiu fotografar e gravar a misteriosa cidade. Os pesquisadores afirmaram que essa pode ser a prova de que a costa oeste de Cuba teve ligações com as civilizações pré-americanas, ou seja, as avançadas populações indígenas que reinavam nas Américas antes da colonização europeia na região. Na tela está aparecendo um vídeo sobre animais ferozes que foram gravados em vídeo. Então clica aí e confira. Até a próxima!